Olá pessoal, meu nome é Paulo Pressi, sou coordenador do Estudo de Mercado da Roupa e Educação. Nós vamos dar início a mais um webinar que faz agora referência ao lançamento da análise setorial, uma publicação da Roupa que está na sua 9ª edição e versa exclusivamente sobre o mercado de educação no Brasil. A ideia é trazer para vocês aqui alguns elementos da composição da análise setorial, como que está essa publicação. Antes de começarmos a falar um pouco sobre a própria análise, essas informações, eu queria combinar algumas coisas com vocês. Nós temos praticamente 60 minutos e nós temos um conteúdo que é denso e tudo, então eu não vou conseguir, é claro, aprofundar em todos os temas da análise, mas eu gostaria de deixar claro com vocês algumas coisas de funcionamento para ajudar a nossa interação aqui. Qualquer pergunta que vocês queiram fazer, eu pedi para vocês fazerem, mas usando antecipadamente a escrita, o hashtag. Isso vai direcionar para que a gente tenha o controle das perguntas e fica mais fácil a minha organização aqui na hora de fazer a composição das respostas. Então eu preciso que vocês me ajudem nesse sentido. Também estou deixando para vocês disponível já em PDF a apresentação, que é uma apresentação, uma espécie de guia da nossa conversa aqui, para que vocês possam baixar esse material com antecedência e com uma facilidade maior em observar, às vezes, as tabelas, que tem alguma fonte pequena, tudo, ou um gráfico, que muitas vezes no monitor que vocês estão observando aí não fica tão legível, mas no PDF isso vai encontrar uma certa facilidade de entendimento. Então, eu acho que duas condições aí. Então, usar o hashtag antes das perguntas e baixar o material antecipado. Tá? Então, boa tarde para vocês. Vamos iniciar essa nossa conversa aqui. O que eu gostaria de orientar vocês é que eu vou estar dando as dicas de quais páginas do nosso material estou. Vamos avançando então um pouco mais aqui. Por favor, um pouco mais. Isso. Tem alguns elementos dessa análise setorial que eu acho que é legal a gente comentar aqui. Praticamente essa composição, essa publicação da Roupa, ela passou por algumas mudanças nesse hall de edições aí. Então, na 9ª edição, a gente tem um formato um pouco diferente, do ponto de vista, inclusive, da informação. Então, são praticamente 9 capítulos, uma composição de 212, 211 páginas. E aí, dentro dessa estrutura, nós tivemos, na hora do trabalho com essa análise setorial, a participação de 9 produtores de conteúdo, ou 9 autores, certo? A estrutura da análise hoje ela é composta por praticamente 60% de informações ou de análises que não são derivadas das informações diretamente advindas do MEC, ou do Censo de Educação Superior. Dentro dessa estrutura, praticamente esse montante de informações aí, eles são de experiências que a Roper acaba tendo nesses quase 2 décadas de atuação no ensino superior. Então, fora essa atuação, a gente realiza constantemente aqui algumas pesquisas que elas servem de balizadores na hora de produzir análise setorial. Nessa publicação nossa, na 9ª edição, nós tivemos pelo menos 3 dessas pesquisas. A pesquisa de preço, que já é tradicional, tanto da educação superior quanto da educação básica. Então, eu trago, inclusive, para a educação básica, uma prévia desses resultados. Na educação superior, a gente já traz o resultado da pesquisa chancelado, no primeiro capítulo. E também, junto a essa estrutura, o capítulo 9, ele versa exatamente sobre o resultado das pesquisas sobre sistemas de ensino da Roper, que já está na sua 2ª edição, só a pesquisa sobre sistemas de soluções educacionais. Então, dentro dessa estrutura que eu estou trazendo para vocês aqui, tem sempre esse rol de informações, que são algumas ajustadas ou interpretadas, analisadas do ponto de vista de informações secundárias, e outras que são exclusivas da Roper, certo? Próximo slide, slide 6. Aqui vocês vão encontrar algumas informações mais técnicas em relação ao corpo que produziu a análise setorial. Eu hoje estou na condição de organizador, tá? Mas também na condição de gerente desse projeto. E isso já praticamente 3 publicações, 3 edições. A organização em relação à produção científica, o conteúdo, também ela foi trabalhada por Alexandre Nonato, um jornalista, e junto com os nossos autores que vocês encontram relacionados aí. Tá? Próximo slide. Aqui no slide, nesse slide 6, vocês vão encontrar as publicações dos capítulos, os nomes dos capítulos aqui. Dentro dessa estrutura, eu vou depois, um a um, dar um diferencial de cada um, onde que eles aprofundam. Vou trazer alguns detalhes de informações sobre cada um deles. Mas os próximos 2 slides, eu já deixo a sinopse desse material para vocês.
Esse material também serve para vocês avaliarem com mais cuidado, com mais tempo depois. Então pode avançar para mim 2 slides. Vamos para o slide número 9, onde a gente começa a falar então desses capítulos. Eu criei outra ajuste com vocês aqui. Eu vou procurar, na medida que vocês tenham tem algumas dúvidas em relação ao capítulo, já podem fazendo perguntas. Porque aí eu consigo não deixar o final da nossa apresentação para abrir para questões. Vamos procurar fazer isso quase que no mesmo tempo do capítulo, fica mais organizado as respostas. Então, de repente, chega no final, tem que responder alguma questão do capítulo 1, quando na verdade já não é nem mais o tema que a gente está fechando, tá? Então, fiquem à vontade, perguntem. Na medida que eu for conseguindo avançar o tema aqui, eu vou respondendo. Caso não haja tempo para responder todas as questões, nós vamos respondê-las depois e eu envio para cada um que deixar o seu contato com a gente, tá ok? Então, relacionado ao capítulo 1, eu vou dar uma palhinha, eu vou aprofundar um pouquinho mais nesse capítulo, mas praticamente é sobre o panorama do mercado educacional brasileiro. A gente faz, nesse capítulo, um aprofundamento sobre como nós nos encontramos hoje e quais as possíveis tendências. Então, dentro dessa estrutura, acho que fica fácil vocês observarem aí essa composição de comparação entre 2013 e 2014. Lembrando que nós estamos trabalhando com as últimas informações do Censo da Educação Superior, referentes, então, ao ano de 2014. As informações de 2015, o próprio MEC ainda está na fase de coleta e validação. Então, essas informações de 2015 provavelmente devem ficar disponíveis somente em 2017, certo? Então, dentro dessa estrutura, quando a gente começa a avaliar o bojo todo da educação superior, contando presencial, contando o EAD, público e privado, de 2013 para 2014, o nosso percentual de crescimento ele foi de 7%. Tá? Então, vamos lembrar de uma coisa, a gente está falando de 2014, ainda na iminência de entrarmos num processo mais complicado de cenário de crise no Brasil. Então, possivelmente, quando nós recebemos as informações de censo 2015, em 2017, esses números devem ser impactados com essa condição. Então, a gente talvez tenha um cenário, curvas de crescimento de maneira diferente do que eu vou mostrar para vocês aqui como histórico. Mas em alguns pontos eu já vou alertando vocês de quais possíveis impactos a gente vai encontrar nessa série histórica de valores, de números, tá? De grandes números. Então, se nós formos fazer essa comparação, algo que chamou muito atenção em 2014, nesse ano, quando a gente recebeu as informações de 2014, foi o crescimento da EAD. Então, acho que é ficar notório nessa tabela que vocês estão encontrando aí, na minha primeira figura aí, vocês observarem o crescimento da EAD. Praticamente, nós vamos falando aqui só da parte de EAD, 20%, quando eu comparo o EAD com o EAD, certo, pessoal? Então, EAD de 2014 com EAD de 2013 privado, ele cresceu praticamente 20%. E o legal é que quando a gente for observar um pouquinho mais aprofundado essa questão, a gente vai ver que isso faz parte de uma estratégia de um player com um tipo de curso só. Tá? Depois eu retomo isso com vocês. Mas o interessante aqui é a gente observar, então, que no crescimento total ele foi de 7 pontos percentuais. Mas quando eu secciono isso entre público e privado, a gente vai encontrar números diferentes. Então eu deixo para vocês darem uma olhadinha com mais calma aí, esses números. Acho que é interessante lembrarmos aqui também a composição do share em relação ao total do mercado, a evolução histórica desses números, quando eu falo da questão presencial e da questão EAD. Praticamente aqui, a gente está observando que 79% aí é presencial, certo? E praticamente 20% EAD. Se a gente observar também de 2004 a 2014, como que esse crescimento se procede, a gente vê que esse crescimento realmente é amplo, tá? Lembrando ainda, quando a gente for falar um pouquinho mais da EAD, a gente vai trazer um cenário de crescimento da EAD. Isso é importante observarmos o que esses impactos de crise que aconteceu em 2015 e 2016, eles deixaram de maneira diferente o cenário da EAD, certo? O slide 10, a gente vai encontrar agora essa estrutura geral, só que quando a gente faz uma composição entre público e privado. Aqui a gente só quer fazer um paralelo até para entendermos o potencial, o tamanho da esfera do mercado educacional quando a gente coloca o público junto. Então, praticamente, nós estamos falando aqui de 74%, praticamente 75% ser atendido pela rede privada, enquanto que 25% é para a rede pública. Essa referência ela fica inversa quando eu olho a educação básica. No último capítulo, quando a gente for falar, no penúltimo capítulo, quando a gente for abordar a educação básica, a gente vai ver essa referência contrária. Isso é interessante também. A gente sabe que, de uma certa forma, a educação básica ainda logo ela impacta a questão do ensino superior também. Tá? No próximo slide, eu trago para vocês ainda algumas informações sobre esse contexto da EAD,
com esse fomento de crescimento que a gente teve de 2011 até o ano de 2014, vamos pensar até 2015 um pouco aí, que era a questão do FIES. A gente sabe que houve restrições do FIES e essas questões impactaram de maneira muito ostensiva todo o cenário mercadológico. O que é interessante observar aqui, que eu trago para vocês, é um recorte de 2011 a 2014. Acho que aqui é legal a gente observar duas condições. Uma é como que cresceu as faixas de números onde eu não tenho um aluno usando o FIES, mas era um provável comprador também que estava com o FIES, ou seja, aluno FIES e aluno não FIES. A gente vai classificar isso de potencial pagantes, certo? E os alunos FIES. O potencial pagante, necessariamente, ele pode ser, inclusive, um aluno que veio adquirir o FIES. Então, quando a gente olha de 2011 a 2014, na primeira tabela, tá, a gente está encontrando de 94% em 2011, em 2014 é 68%, praticamente. Vou conferir aqui que minha leitura é melhor. 68%. Então, veja só, o FIES, ele tirou um pouco da fatia do pagante também. Isso é uma olhar que a gente tem que fazer aqui também. Quando a gente olha o FIES em 2011, ele participava como mercado, como uma espécie de share aqui, em 6%. Hoje ele está praticamente em 32%. Aqui cabe uma leitura. A gente está entendendo então que praticamente o mercado privado, ele é de alguma forma abastecido, ou é de alguma forma mantido, por um terço desse mercado, por alguma ação governamental, ou seja, um financiamento estudantil ou alguma outra ação de bolsa nesse sentido. Então, o governo tem uma participação forte nesse contexto. Isso que é importante a gente ficar atento para entender o impacto desses números no futuro. Tá? Dentro dessa estrutura, se a gente fosse entender uma taxa de crescimento, como que esse crescimento aconteceu de 2011 até 2014, mais olhando ciclo a ciclo, a gente encontra isso na última tabela, a segunda tabela embaixo. O CAGR, essa taxa de crescimento, na parte dos potencial pagantes aqui, ele encolhe, ou seja, eu tenho alunos que poderiam estar pagando e eles migraram para o FIES, naturalmente, a gente observou isso na prática. E tenho alunos do FIES que foram no crescimento ano a ano aí, a gente observa o quanto que foi, praticamente 87%, 88%. Tá? Nessa estrutura de cursos, eu acho que é interessante observar, eu não vou trazer para vocês aqui toda a listagem dos 40 cursos mais demandados do Brasil, nem por matrículas, nem por ingressantes, mas eu quero só mostrar essa parte de matrículas por ranking. A gente fez um acompanhamento de ranking de 2010 a 2014, só para entender um contexto. Observa só como que essas curvas, por exemplo, a arquitetura, ela muda de posição. Ela chega a essa 10ª posição. Essa sinergia entre esses cursos que é importante a gente entender, por quê? O próprio mercado dita alguns ciclos para cursos. Então, a gente viu num crescimento muito alto do processo da economia no Brasil, as engenharias, a própria arquitetura se despontando nesse cenário. Quando a gente encontra um cenário de crise, esses cursos tendem a cair agora. Tá? E a gente começa a observar que o que entra em cena são os cursos de saúde. Então, essa sinergia é bom a gente observar, e ela não acontece exatamente na ponta desse ranking, ela acontece um pouco abaixo. Se vocês observarem, a administração e direito continuam na mesma liderança. Tá? Então, acho que é bom ficar atento. Isso é legal quando você começa a observar a sua região de abrangência hoje. Quando a sua IES está localizada, os cursos continuam com esse mesmo posicionamento ou não? Então, acho que é interessante ter essas observações aí. Para a gente poder fechar esse olhar aqui, nós estimamos que em relação à projeção de matrículas para a educação superior presencial privada, sem considerar o EAD, nós ainda encontramos um vale em 2016, ou seja, o nosso cenário mais crítico, segundo as nossas leituras aqui, ainda é 2016. Esse cenário começa a apresentar uns sinais de melhoria em 2017 e realmente configura um cenário melhor em 2018, que, vamos lembrar aí também, é um ano político, é um ano de eleição para presidente. Né? Então, dentro dessa estrutura toda, a gente já entende que a estrutura que a gente tinha anteriormente, linkada a um crescimento vinculado ao financiamento, ao FIES, a gente não volta a ter mais esse cenário. O nosso cenário agora é outro, é mais realista no sentido que a gente, como se pudéssemos pensar, que voltamos ao patamar de 2011. Então, essa é a nossa realidade agora. Então, no sentido de voltarmos a restabelecer crescimento, a gente entende que esse é o pior momento e a gente volta gradativamente a entrar em cena com esses crescimentos aí. Tá? Uma outra pesquisa que a Roper faz aqui de maneira muito constante, e a gente observou algumas condições bem diferenciadas e está relacionado com esse momento de crise, é quando a gente começa a observar o desempenho do valor de mensalidade Brasil. Então eu trouxe um recorte para vocês verem aqui no slide 13, que em 2010,
quase iniciando aí o FIES, o novo FIES, a gente tinha um vale de preço, uma curvatura, tá? Uma concavidade para preços de cursos presenciais. Lembrando que essa minha série histórica aqui, ela está corrigida pelo IPCA, então valores de dia hoje, valores atuais. Quando a gente começa a plotar todos esses valores e observar o comportamento de 2016, olha o que acontece de inversão. 2015 seria o ápice agora dessa curva. A gente começa a ter um sentido de queda em relação à precificação. Então, se eu pegasse agora todos os estados do Brasil e plotasse os valores de referência de mensalidade desses estados, só 6 desses estados tiveram um valor superior ao IPCA, que foi de quase 11% de correção. Praticamente, desses 6, 3 têm relativamente aí um valor acima do que se esperava em termos de desempenho Brasil, ou seja, a concorrência ficou mais acirrada. A gente está falando Paraná, Alagoas e Paraíba. Então, vocês encontram do lado aí os valores de referência. Então, são os estados que a gente encontrou, pelo menos a nossa condição de pesquisa aqui, foram praticamente quase 15 mil preços avaliados para poder chegar nesses números aqui, que a gente encontra um comportamento diferente. Então, de uma maneira geral, a gente observa que tende a um decrescimento desses valores de mensalidade quando presencial. Tá? Vou trazer para vocês agora na sequência, a gente já vai começar a falar um pouquinho também da questão do preço para a EAD, a educação à distância, mas antes eu quero trazer esse cenário que é o capítulo 2. Então, no capítulo 2, a gente traz para vocês um cenário, não só um cenário de desenho dos valores históricos dos números da EAD, mas também com um cenário de concorrentes do EAD. Eu vou procurar trazer para vocês aqui de uma maneira sucinta quais são as dimensões desse mercado EAD agora. A gente sabe que hoje não dá para ficar no mercado educacional se você não tiver algum nível de atuação em EAD, e a gente encontra isso de uma maneira muito peculiar e curiosa, a dificuldade das instituições de pequeno porte entrarem nessa segmentação. E quando a gente fala de instituição de pequeno porte, a gente vai lembrar que praticamente metade das 2.000 e poucas instituições são de pequeno porte. Então, é um mercado ainda restrito a grandes players, certo? Dentro dessa estrutura, quando a gente for abordar os consolidadores, a gente vai ver que eles também têm uma sinergia, uma atividade muito forte dentro desse mercado. Mas acho que para a gente poder entender entre rede pública e privada, eu acho que é legal a gente conseguir ver essa sinergia entre esses dois elementos, e praticamente 90% desse atendimento do EAD é na rede privada. 10% fica praticamente aí para a rede pública. E ainda lembrando que existe aí um fomento de crescimento na EAD, mas ele aconteceu, de novo, mais pela rede privada, certo? Trago do lado aqui, para vocês encontrarem no slide 14, do lado direito dele, o ranking de matrículas, da mesma forma que a gente fez para o presencial, para vocês observarem aí. Lembra que a gente falou do crescimento de 20% na EAD, quando comparado 2014 com 2013? Esse crescimento tem referência a um player, a Unopar, ela conseguiu, de uma forma muito otimizada, ganhar muitas matrículas em relação ao curso de educação física. Praticamente só essa ação, ela chega a quase 5% de todo esse crescimento, esses 20 pontos percentuais de crescimento na EAD. Para vocês terem ideia do impacto de um player atuando de uma maneira muito focada e estratégica no mercado. Tá? Então, nós deixamos aqui para vocês verem a sinergia desses posicionamentos de cursos. É de uma forma mais constante do que o presencial, mas a gente vê, por exemplo, essa ação diferenciada da educação física repercutindo de uma maneira muito forte. No slide 15, a gente traz aqui para vocês duas condições. Uma delas é o estudo de precificação da EAD. Aqui a gente, de novo, vai trazer um cenário que é muito peculiar e contrário ao presencial. Por quê? A EAD, normalmente, na hora da sua precificação, se a gente fizer a atualização dos preços pelo IPCA até a data de hoje, de 2012, que é a época que eu estou comparando aqui, a gente vai ver o valor de 327 como valor de referência. Tá? Aqui eu estou considerando o valor mediano da série histórica por ser um valor mais adequado estatisticamente. Mas então vamos lá. 327 comparados em 2013, atualizados no data de hoje. E hoje, se eu faço a pesquisa por EAD, cenário Brasil, o meu valor de referência é R$290. Olha a diferença. Em nenhum momento houve crescimento. Tá? Então, a estrutura da EAD, nesse caso, ela já tinha uma certa concorrência muito mais acirrada do que no presencial. Tá? E o que a gente encontra em relação a estimativas de crescimento para a EAD, a gente observa que, de acordo com esses movimentos que nós estamos conseguindo fazer a leitura aqui, 2016 e 2017 ela deve crescer realmente, mais 2016 ainda. 2017 e 2018 ela começa a decair um pouquinho, ela começa a entrar na sua estagnação.
No sentido de decrescimento, vale a gente lembrar o seguinte, é que nesse momento eu começo a captação maior pelo presencial, então isso tem um impacto na EAD também. E lembrando que a gente consegue entender que a EAD ela caminha num cenário diferente de desenvolvimento, porque já existe uma aceitabilidade maior, o próprio perfil do alunado da EAD ele está se configurando de uma maneira muito mais próxima, vamos pensar assim, ao do presencial, ou seja, a gente entende que isso um dia possa ser uma forte tendência, mas a gente já observa uma sinergia nesse encontro de perfis, tá? Então, essa estrutura começa a ganhar esse fôlego, certo? Então, dentro da estrutura da EAD, eu trouxe esses números para vocês, mas no capítulo vocês vão encontrar os principais players, quais são os seus principais cursos, ticket médio, vocês vão encontrar muito mais informações, certo? No slide 16, a gente vai entrar agora numa condição que era muito polêmica anteriormente em relação à fala de evasão. Sempre quando nós tínhamos uma questão a entender sobre a evasão dos alunos, ainda mais quando a gente pega agora num cenário tão competitivo, onde captar é algo que fica um pouco mais diferenciado, onde a retenção é algo que deve ser observado com mais cuidado e mais carinho pela instituição de ensino. Então, falar da evasão era algo que chamava muita atenção. Do ponto de vista que haviam muitos parâmetros no mercado sobre dados de evasão, porém, os dados de evasão eram muito falhos, ou caminhavam eram apresentados com vieses e de uma maneira até exagerada, porque muitas vezes se comparavam cursos que não eram equiparáveis. EAD presencial, tecnólogo com bacharel, licenciatura, área de saúde com área tecnológica. Então, o que a gente fez? Nós aqui na Roper elaboramos um rol de indicadores e a gente balizou na condição de batizarmos esses indicadores como evasão, mas na verdade eles se desmembram, tá? Eles se configuram num conjunto de praticamente 8 indicadores. Eu vou apresentar de evasão para vocês aqui 5, tá? Então, dentro dessa estrutura, vocês vão encontrar no capítulo um detalhamento muito maior, inclusive com alguns parâmetros a mais. Mas a ideia é entender que é o seguinte, quando a gente for efetivamente fazer a comparação, a gente tem que pegar as bases similares, os pares adequados. E para isso, a gente vai encontrar, então, olhares que são desde ciclos, desde a evasão, quando você olha regiões por regiões. Então, nessa composição, a gente vai procurar trazer para vocês aqui essa definição um pouco mais precisa sobre evasão. Então, acho que vale aqui essa observação. A evasão que a gente está definindo aqui, ela pode ser entendida como a desistência do aluno, tá? Seja temporária ou até definitiva, mas que seja por um determinado curso, por uma determinada instituição de ensino ou até da própria estrutura da educação superior. Ou seja, simplesmente ele saiu, deixa de configurar no cenário da educação, tá? E dentro dessa estrutura a gente pode observar que existem parâmetros, e esses parâmetros que eu vou trazer alguns para vocês aqui para a gente fazer uma leitura desses indicadores. Antes disso, de falar desses indicadores da evasão, nós conseguimos observar que, além de falar, de entender sobre a evasão, a gente conseguia entender para onde o aluno evadido poderia estar indo. Ou seja, não é um aluno que simplesmente se desconfigurou, saiu do mercado. Às vezes ele sai da sua instituição, mas ele pode ir para uma outra instituição. Ele pode sair de um curso e pode ir para um outro curso, da sua instituição ou de uma outra instituição. Então, para esse indicador, a gente deu o nome de indicadores, Roper, de migração entre modalidades, ou migração entre IES, alguma coisa nesse sentido de migrar. Então, a gente consegue dar essa tendência, esse sentido de entender para onde esse aluno pode ter caminhado. Aqui eu trouxe para vocês um exemplo, quando eu falo entre as modalidades presencial e EAD. Para entendermos como que funciona esse indicador, a gente congelou, pegamos todos os ingressantes de 2011 e trouxemos numa sequência do ciclo do curso de 2011 a 2014 e procuramos entender para onde eles iriam no cenário Brasil. Então, dentro dessa estrutura, a gente observa que do presencial para o EAD, a migração foi de 3,7%. Do EAD para o presencial, foi de 11%, praticamente por cento. Então, dentro dessa estrutura, se a gente observar pelas regiões do Brasil, a gente vai encontrar nuances de diferenças, o que é natural, tá? Mas, de uma maneira geral, são esses os parâmetros que a gente está encontrando. Então, o que eu poderia entender? Se eu pegar agora as informações de 2012 e comparar com o próximo censo de 2014, é bem provável que esses números continuem muito similares, tá? E aí, o que a gente observa quando eu começo a fazer essa composição é que a EAD ela começa a ganhar um pouquinho mais de terreno no sentido da evasão do que o presencial. Mesmo em números, assim, vamos pensar, não tão altos, mas a gente começa a observar uma possível tendência nesse sentido. No slide 17,
eu deixo para vocês darem uma olhada aqui na questão da definição mais técnica desses indicadores mesmo, tá? No slide 18, eu passo para vocês, aqui quero trabalhar com vocês 2 exemplos em relação aos indicadores de evasão, tá? Dentro dessa estrutura, a gente vai pegar a evasão de curso, a evasão em relação ao mesmo curso, mas condicionada à conclusão do curso, e os alunos que não se formaram, tá? Mas que também não evadiram, ou seja, eles ficaram no curso, além do seu período natural, para que ele tivesse para a conclusão do curso. Então, a gente praticamente divide em 3 indicadores. O IE de curso, IE de conclusão e o remanescente. Dentro de uma estrutura, vamos pegar aqui, por exemplo, a área de negócios. Então, a gente tem que fazer essa separação. Eu não posso misturar saúde com área de negócios, por exemplo. Seccionamos a área de negócio e observamos que praticamente nessa condição, o indicador de evasão ele fica na casa dos 48,4 percentuais. Então, essa é a evasão estimada ou balizada no cenário Brasil. Eu ainda tenho condições de refinar essa evasão por regiões do Brasil. Nesse caso, eu estou trazendo o cenário macro. Quando eu penso em taxa de conclusão, então eu estou falando dessas mesmas turmas que entraram aqui, a taxa de conclusão foi de praticamente 17%. Ou seja, dos meus alunos que entraram, que concluíram no tempo certo, é 17%. Dentro da estrutura de quais alunos ficaram dentro do curso para concluírem após o período normal, essa taxa é de quase 35%. Então, aqui que eu acho que é interessante a gente observar, não basta só olhar a questão da evasão em si, tem que olhar também essa taxa de remanescente. Esse aluno, normalmente, para a instituição de ensino, ele vai se configurar numa espécie de gasto a maior quando você coloca ele em toda a estrutura da instituição. Seja para laboratório, seja para logística da parte de acadêmica. Então, toda essa estrutura, de alguma forma, o aluno não se formar no tempo certo, ele cria, de alguma maneira, assim, um impacto na estrutura financeira de uma instituição de ensino. Então, eu acho que esse exercício ele tem que ser validado, ele tem que ser feito também pela instituição. Tá? Ainda mais nesse momento que agora não é só a captação, mas a retenção também. Tá? Dentro dessa estrutura, então, eu deixo para vocês darem uma olhada depois aí a comparação com o EAD, nesse mesmo slide 16, tá? 18, aliás. Vejam a diferença quando a gente compara com o EAD. Então, dentro desse rol de indicadores, vale dar uma olhada no capítulo. No capítulo vocês vão encontrar, além dessa estrutura toda, que eu acabei traçando brevemente com vocês aqui, toda a segmentação por áreas. Então, a gente deixou lá praticamente as 5 grandes áreas que o MEC trabalha. A gente fez esses cálculos para vocês lá. Tá? Em relação às ações estratégicas e a ampliação do CPC e ENAD, que é o capítulo 4, nesse caso aqui, eu acho que o principal elemento que a gente tem que comentar com vocês é o seguinte: toda vez que uma instituição de ensino ela busca entender o seu desenvolvimento na região, ela tem alguns parâmetros para poder fazer essa leitura. Esses parâmetros são os indicadores de qualidade do MEC. Tá? A gente está falando do CPC, do IGC e também do ENAD, de uma certa forma, que está embutido desses valores. Então, entender a sinergia que existe entre esses indicadores e de que maneira a instituição possa realizar ações estratégicas sem necessariamente ter que fazer grandes investimentos para que possa promover a melhoria ou a ampliação desses valores, desses indicadores, é algo primordial. Dentro desse capítulo, a gente faz exatamente essa apresentação. Então, aqui, o autor ele procurou dar essa conotação, dar essa estrutura. A gente trouxe aí praticamente essas 8 componentes que versam sobre a composição do CPC, melhor, envolvendo a questão do conceito do curso, e procurou dicotomizar, passar uma a uma e entender o que impacta dentro dessa estrutura. Então, isso é algo que a instituição pode fazer, ela pode avaliar. Muitas vezes não é uma mudança numa ampliação de corpo docente, mas é numa efetiva melhoria de comunicação com o seu alunado, que ela pode estar melhorando um indicador sem grandes investimentos. Então, o conceito-chave desse capítulo é trazer essa estrutura, de que maneira, estrategicamente, a instituição, o gestor, ele pode olhar essas informações e tirar proveito desse contexto. Tá? Então, aqui a gente está falando, sim, numa possibilidade de ampliar o seu CPC, tá? O CPC da sua instituição, do seu curso, impactando, obviamente, no IGC, de maneira estratégica, olhando exatamente o que está acontecendo com o desempenho de ENAD e CPC. Dentro dessa estrutura, então, a gente caminha agora para o capítulo 5. Do capítulo 5, acho que o que tem de diferente aqui para a gente poder trazer hoje, é que num cenário tão complexo em relação à crise econômica, a situação financeira apertada para algumas instituições de ensino, uma ferramenta que muitas vezes é usada do ponto de vista de avaliação da instituição, seja para uma aquisição, ou seja, para uma ferramenta de
de precificação de venda é chamada de valuation, ou seja, então nós trouxemos para vocês, desculpa, valuation não, central de serviço compartilhado, eu troquei um capítulo aqui. A central de serviço compartilhado, nesse contexto, ela serve para ver de que maneira uma instituição de ensino, uma mantenedora hoje, pode agregar as suas mantidas, de tal forma a ganhar sinergia, a ganhar um pouco mais de agilidade no atendimento, e de que isso, na verdade, não é uma especialidade ou uma vantagem somente dos grandes competidores no cenário Brasil hoje de mercado de educação. Isso pode ser feito também por uma instituição de pequeno porte, de médio porte, e essa é a tendência de olhar que a autora traz para esse capítulo. Então, eu acho que é legal entender aqui a estrutura desse contexto, de que central de serviços compartilhados, ela é algo que pode ser factível, sim, não sendo necessariamente uma realidade só de instituições de grande porte. Então, acho que essa é legal, esse entendimento é importante. Muitas vezes tem um conceito, às vezes até equivocado, de que essa estrutura ela tem que ser feita de maneira concomitante ou de maneira total para a instituição de ensino. Não precisa, pode ser setorizada, organizada e com um cronograma específico. Então, a tônica do capítulo ela vem exatamente nesse contexto. Tá? Então, eu vou avançar mais um slide aqui, vou finalizar essa parte de serviço central de serviços compartilhados, vou depois dar uma paradinha para a gente resolver algumas perguntas que a gente está tendo aqui, tá ok? Então, olha só, no slide 21, a gente traz para vocês aqui uma maneira de olhar essa estrutura. Imagina só, hoje uma mantenedora com uma central de serviços compartilhados, numa localização específica, que obviamente é otimizada do ponto de vista de logística, e onde ela tem 5 elementos que ela pode estar atendendo dentro dessa central. Compras, call center, tá? RH, ODP, jurídico e auditoria. Necessariamente não quer dizer que todas as suas mantidas devem fazer o uso sistematicamente dessas 5 áreas. Ela pode fazer o uso de uma maneira gradativa e necessariamente da organização interna de cada uma dessas mantidas, de tal ponto que isso vá gradativamente migrando para 5. Então, por exemplo, a IES 1, nesse nosso caso aqui, ela faz o uso só da parte de jurídico. A IES 2 faz o uso praticamente de 4 delas. Faz o uso de compras, o uso de call center, o uso de RH e o uso de ouvidoria, não usa jurídico. E assim sucessivamente. A IES 3 só faz o uso de compras e o uso de ouvidoria. Dentro dessa estrutura, a IES, o grupo, na verdade, ele cria uma sinergia para que numa linha de tempo, de cronograma, ele consiga caminhar com todas as suas mantidas numa implantação, numa organização de implantação geral. Mas isso é mais para a gente poder ilustrar que não precisa tentar fazer isso de uma pancada só. Isso pode ser estrategicamente viável e organizada de maneira gradativa. Tá? Próximo slide, no slide 22. A gente vai entrar na questão do valuation. Vou dar uma paradinha aqui, porque eu quero passar aqui por algumas perguntas que o pessoal está fazendo aqui. Senão a gente vai começar a sobrecarregar. Vamos lá. Pergunta, boa tarde. Os indicadores de precificação são ponderados pela quantidade de matrícula de cada curso? Não. Nesse caso aqui, Roberto, o que acontece? A gente está falando dos valores de mensalidade que são divulgados, tá? Eu tenho 2 avaliações nesse contexto, tá? Uma delas, quando eu estou trazendo esse parâmetro, são os preços divulgados com desconto pontualidade. Então, quando eu ponderar esse valor, pelo rol do Brasil todo, de curso e tudo, esse valor, é claro, vai ficar diferente. Se eu considerar ainda, tirar desse rol aí o valor de medicina ou de saúde, ele pode ficar um pouco mais diferente ainda. Essa é uma avaliação que talvez a gente possa fazer num cenário mais específico de mercado local, tá? Talvez fique mais detalhado nesse sentido. Aqui, como eu preciso de um parâmetro para a evolução dos preços apresentados para o mercado, então não é ponderado. Então esse é o preço divulgado, certo? Márcio Andrade, existem dados para comparar a qualidade do ensino presencial com a qualidade da EAD? Nesse momento a gente não encontra. Houve uma condição, há pelo menos uns dois resultados de censo, se não me engano, onde o MEC conseguiu fazer, ele apresentou, na verdade, alguns valores de ENAD, e desses valores de ENAD, coincidentemente, a gente conseguiu isolar que aquele ciclo necessariamente dava para comparar que era só a EAD de um outro ciclo. Então a gente viu que a EAD fazia uma entrega com maior qualidade.
Hoje, quando a gente pega esse banco de dados todo de resultados de ENAD e de CPC, eles vêm mesclados para a instituição de ensino. Nós não conseguimos fazer essa avaliação da maneira que é ofertada a informação pelo MEC-NEP hoje. Tá? É bem provável que no futuro a gente consiga fazer na medida que eles forem divulgando informações mais detalhadas ou mais diversificadas em relação à base de dados. Mas dentro dessa estrutura, se a gente começar a acompanhar a evolução e pelo que a gente acompanha da vida dos nossos clientes em relação a atividades do EAD, a gente vê que essa qualidade de entrega ela fica cada vez mais evidente e tangível. Tanto é que a gente vê a questão da própria evasão, muitas vezes que a instituição consegue mitigar como risco. Dentro, então, dessa estrutura, a gente consegue entender que elementos tais como não só a melhoria da qualidade, mas a melhoria da gestão do EAD, a melhoria da plataforma, a melhoria do material, a questão até de maturidade e entendimento da EAD, elas colaboraram para que essa entrega de qualidade acontecesse também. Então, a gente entende que a qualidade da EAD, comparada a 5 ciclos, com certeza ela é maior. Comparada com o presencial, há situações que a gente vê que ela pode ser até maior, certo? Mas não dá para garantir isso agora porque não tem base de dados que chancelem esses números, certo? Uma outra pergunta aqui do Eduardo Paiva. Até onde a crise pode influenciar o mindset de alunos migrantes do presencial para o EAD frente às dificuldades atuais de pagamentos? As IES podem encarar isso como uma tendência irreversível? Olha, o que a gente consegue observar desse cenário é o seguinte. De 2015, isso quando a gente começa a lidar com os dados que não são oficiais ainda, a gente não tem dados do censo, mas alguns comportamentos de regiões que a gente acompanha, a gente viu muitos players, grandes players do presencial, que teriam, de uma certa forma, uma baixa captação em FIES, eles acabaram conseguindo ofertar para esse alunado que era um candidato à evasão, uma condição de atuação na EAD. Então, a gente viu que houve uma certa migração, isso é uma suspeita, uma estimativa nossa ainda, do presencial, aluno que estaria evadindo do presencial para o EAD. Tanto é que a gente vê estima um crescimento maior da EAD dentro da estrutura de 2015 e 2016 ainda. Então, o que acontece aí? Tem elementos para a gente poder avaliar. A crise econômica também faz essa migração, entre aspas, a acontecer ou a evidenciar o EAD um pouco mais do que o presencial como busca. Só que tem dois elementos. Da mesma maneira que a gente estima que daqui a 2 ciclos as coisas começam a ficar um pouco melhores para o presencial, esse possível aluno que estaria optando pelo EAD, ele volta um pouco para o presencial. Esse aluno também que tinha anteriormente aqui, por alguns grandes players, entrado no EAD, quando ele ainda é ligado com mais um perfil presencial, ele é um candidato forte à evasão, porque a estrutura do EAD talvez não seja mais adequada para ele. Pode ser que ele não tenha uma adaptação muito boa. Então, esse é um elemento que também pode impactar esse número. Então, o que a gente percebe? É que existe um fluxo nesses 2 ciclos, entre presencial e EAD, que deve ficar bem mesclado. Então, eu acho que não dá para garantir só que o EAD vai crescer estrondosamente. Não, ele vai crescer. Tem essa questão da migração, mas eu acho que isso tende a ficar cada vez mais diferenciado na medida que a gente vai avançando aí o ciclo, certo? Vamos mais uma pergunta aqui. No quesito CPC e ENAD, o estudo apresenta dados comparativos que levem em conta percentuais investidos por segmento, custo docente, custo laboratório, custo insumos acadêmicos de biblioteca, comparativamente aos conceitos almejados? Nesse estudo, especificamente, não. A maneira com que a gente traz a apresentação do estudo, ele te dá uma orientação no sentido de entender como que você poderia fazer isso ou como que isso impacta. Isso te leva nesse sentido, mas ele especificamente não traz isso de uma maneira direta, certo? Mas é possível fazer isso sim. Se a instituição parar, fazer uma avaliação dos seus próprios indicadores, ela vai conseguir ter uma condição de avaliação nesse sentido. Nós estamos preparando aqui na Roper para, pelo menos daqui uns 3, 4 meses, lançar alguma coisa de parâmetros nesse sentido. Mas, por enquanto, nesse capítulo você não vai encontrar isso. Tá? Mais uma questão aqui para a gente voltar. Dentro da análise setorial, no capítulo em que vocês indicam a composição de avaliação para chegar ao CPC, o capítulo 5, tá? CPC 5, existe a informação em termos de quanto a variável livro, digital e impresso representam dentro disso? Dentro dessa estrutura, aqui não. A gente pode olhar essa estrutura de 2 maneiras. O quanto que essa condição da biblioteca virtual ela pode impactar numa ação estratégica da instituição de ensino na hora de compor a sua biblioteca. Tá? Isso é uma questão que de fato pode acontecer e você pode viabilizar
realmente o uso, a melhoria, a ampliação da nota nesse sentido, isso é possível sim, mas dentro dessa estrutura do capítulo a gente não acaba não trazendo isso, mas é algo que dá para fazer essa avaliação sim, quando você olha essa customização em relação ao livro aí, tá? Vamos voltar um pouquinho agora para a gente finalizar essa parte do capítulo 5, falando da parte de... Capítulo 5 não, a parte de valuation, capítulo 6, para depois a gente retomar um pouquinho mais as perguntas aí, tá ok? Gente, eu peço desculpa aí um pouquinho rápido, porque o nosso tempo é um pouquinho curto aqui e eu quero conseguir apresentar para vocês toda a estrutura, tá? Em relação ao valuation que eu estava trazendo para vocês, é algo muito parecido também com o olhar que a gente faz com uma central de serviço compartilhado, só que agora, quando olhado no cenário de crise. Por quê? É no momento desse que a gente observa no mercado, por exemplo, uma espécie de alvoroço em relação a aquisições, consolidadores. Então, o mercado, de uma certa forma, para aquisição, ele fica mais propenso, é óbvio. Tá? Mesmo considerando um cenário de certa desconfiança em relação ao processo econômico, tudo isso gera dentro da instituição de ensino também uma questão. Quanto que vale a minha instituição de ensino? Seja para eu me dispor, ou quanto que eu posso pensar na minha estrutura toda em termos de valor. E também gera, do ponto de vista de consolidação, quanto que vale para fazer a aquisição. Então, dentro dessa estrutura, a ferramenta Valuation, ela exatamente é que faz esse ajuste, vamos pensar assim, entre essas duas partes. Então, num cenário igual ao nosso hoje, é muito mais comum. Nós recebemos muito mais demanda para fazer esse tipo de trabalho. A configuração, a elaboração de valuations. Dentro dessa estrutura, a gente observa que, além do processo de crise, outros elementos fazem a instituição pensar numa avaliação dela em relação a esse contexto. Que sejam eles problemas relacionados aos sócios, aos familiares. Vamos lembrar que muitas vezes as instituições hoje estão entrando nos gestores de segunda geração. E muitas vezes eles não são necessariamente mais da mesma família. Já é um agrupamento de várias famílias. E muitas vezes isso gera algumas discordâncias. Então, dentro da estrutura da gestão, muitas vezes a avaliação é usada nesse contexto também. Tá? A própria gestão acadêmica, quando a gente consegue fazer essa avaliação, ela já traz esses indícios também. O pouco desempenho de mercado, a perda de share do mercado também viabiliza a busca por uma avaliação da instituição. Então, são elementos que trazem, de uma maneira geral, a instituição a pensar sobre como ou de que maneira ela pode entender a sua precificação no seu mercado. O que eu acho que é legal entender aqui é o seguinte: toda vez que se fala de valuation, ou que se faz um valuation, um elemento tem que ser estritamente ponderado e observado, que é a realidade daquela instituição de ensino, mas não só hoje. Tá? O que ela encontraria de cenário futuro, tá? Que ela poderia ter uma captação futura, porque muitas vezes se você fazer um valuation considerando só a realidade hoje dela, você não sabe se na região dela o portfólio está tão adequado, não está adequado, se ela vai encontrar mais dificuldades ou mais oportunidades que elas não estão observando ainda. Então, quando nós preparamos um valuation na Roper, a gente procura trazer esse cenário futuro, ou seja, olhar o cenário mercadológico da instituição, contextualizar a realidade dela, faz o valor futuro em relação à instituição, o valor dela no futuro, e traz o valor presente. Então, é essa estrutura que a gente encontra e entende que é a mais eficaz na hora de fazer o valuation. Tá? Aqui eu trouxe do lado para vocês terem uma noção de quando eu trouxe aqueles números de instituições de ensino, que, vamos pensar assim, dividida por portes, a gente vai encontrar em alguns desses portes aí, onde mais... Vamos usar o termo morrem as instituições de pequeno porte, tá? Onde as IES desaparecem do censo. Se a gente fizesse uma medição, ciclo a ciclo do censo, e observarmos a condição de matrículas em instituições de ensino de porte de 1 até 500 alunos, a gente vai ver que exatamente nessa faixa, que em média de 50 a 60 instituições deixam de configurar de um censo para o outro. Ou seja, muitas vezes elas morrem mesmo. É claro que eu tenho um fluxo de entrada também de instituições de ensino, que quando você vai ver o número total de IES Brasil, ele não se oscila tanto, né? Mas dentro dessa segmentação de 1 até 1.000 alunos, tá? Por porte de IES, é a mais impactada em relação a serem, vamos pensar assim, é um cenário vulnerável de crise. Essas são as possíveis instituições que acabam sendo mais impactadas e, porventura, mais correm risco de desaparecer. Tá? Dentro dessa estrutura ainda, para a gente poder sintetizar alguns parâmetros desse mercado,
a gente encontra hoje no movimento da consolidação ou de aquisições e fusões aí, um contexto onde você não usa mais tanta precificação por aluno, e sim por EBITDA. Então eu trouxe para vocês aqui de uma tabela ao lado, mas para vocês terem uma parametrização do que hoje está sendo, pelo menos até o momento, utilizado como referência para precificar uma instituição de ensino. É claro que isso não é a única forma, isso aqui é um dos elementos que você baliza a estrutura toda, mas como é um elemento que chama muito sempre a atenção, então a gente procurou deixar para vocês darem uma olhada aqui, certo? Na próxima sequência, a gente encontra já, até falando de valuation, tudo a questão dos grupos consolidadores. Nesse momento hoje de Brasil, no capítulo 7, a gente vai procurar trazer não só o posicionamento dos 12 maiores grupos de consolidadores no Brasil, presencial, EAD, mas sim a gente vai trazer algumas características. Nesse capítulo, a gente dessa vez aprofundou, em nenhuma outra análise a gente fez isso, nesse aqui a gente traz com mais detalhes as características particulares de cada um desses 12 indicadores. Tá? A gente procurou trazer um cenário de configuração, de histórico desses indicadores, a composição que esses indicadores, desses consolidadores têm por market share relacionado a FIES e não FIES, a presencial e não presencialidade, ou EAD. Então, a gente fez essa configuração. Eu vou deixar para vocês aqui alguns elementos desse estudo. Tá? Dentro dessa estrutura, só para a gente entender, só para entender o mercado de consolidação, de 2008 a 2014, estima-se que houve uma movimentação de 180 a 200 fusões e aquisições no segmento. Só para vocês terem uma referência. A gente sabe que nesse momento que nós estamos agora, existe uma tendência, inclusive, de grandes aquisições e tudo. Mas o que é interessante observar é que, se nós juntarmos a estrutura dos grandes consolidadores e compararmos com os não consolidados, a gente vai encontrar uma segmentação por share. E isso é interessante. Vamos dar uma olhada nessa tabela do lado e ver essa evolução, olha só, de 2010 a 2014. No próximo slide a gente tem isso também para 2015 estimado. Mas olha só, nós saímos de 2010 com 67, tá? E vamos para 2014 com 61% desse share. Praticamente a gente pode falar assim, não, houve até uma queda, né? Mais ou menos. É que, se a gente for observar, no montante do mercado, ele cresceu pra caramba. Então, dentro dessa estrutura, quando eu olho 61 e olho o mercado em 2010, a gente vai ver o quanto que isso é diferente, tá? O quanto essa estrutura é diferente em relação à share. Vamos dar uma olhada no slide 25, só para a gente entender um pouquinho melhor essa condição desses consolidadores. Olha só. A gente conseguiu fazer esse ano na Roper um refinamento em relação ao que se buscava entender como sendo faturamento ou a estimativa de receitas líquidas do mercado, ou desse segmento do mercado brasileiro, que é a educação superior. Dentro dessa estrutura, a gente sempre priorizou, buscou entender qual que era esse montante, esse volume todo. Hoje, quando a gente aplica alguns refinamentos derivados da condição de melhor estrutura das bases de dados do censo, que for desse censo específico de 2014, a gente conseguiu melhorar a nossa metodologia e hoje nós estimamos praticamente 49,3 bilhões de reais essa segmentação do mercado. Quando a gente coloca nesse pacote todas as condições de cursos presenciais, cursos em EAD e outras atividades que a instituição possa estar realizando. Então, essa é o pote total. Quando a gente olha esse pote total segmentando entre grupos consolidadores e grupos não consolidadores, a gente vai encontrar a tabela do lado, que são os 12 consolidadores que nós entendemos hoje mais de uma forma presente no cenário Brasil. Dentro dessa estrutura, se a gente observar os 5 primeiros aí, praticamente esses 5 primeiros, eles detêm quase 36%, praticamente 37% do mercado. Tá? Então, vamos observar ali, olha, a gente vem num ranking Croton, Anhanguera, Estácio, Unip, Laureate e Uninove. E depois na sequência até o 12º aí. É interessante observar que cada um desses, eles possuem especificamente características particulares de atuação no mercado. E isso é muito interessante observar. Seja quando eu cresço por aquisição, seja quando eu cresço por uma outra estratégia, mas estou ampliando a minha representatividade no cenário Brasil. Então, existem situações diferentes de atuação ou de estratégia de cada um deles. Tá? Então, a gente procura deixar isso um pouco mais específico, consolidado dentro desse capítulo. Ok? Nós vamos para o capítulo 8 agora. Nesse capítulo 8, a gente está um pouco no cenário da educação do cenário, a educação básica no cenário Brasil. É claro que a nossa estrutura maior aqui para querer
poder fazer uma análise são duas. Hoje a gente encontra muitos players do ensino superior atuando não só no ensino superior, atuando em pós-graduação, atuando na área educacional não formalizada, ou seja, cursos livres, formação para concurso, sistema de soluções educacionais, que é o capítulo 9 que a gente vai ver, e também a parte da educação básica. Tá? Então, essa é uma condição que a gente começa a observar, falar do mercado educacional no Brasil, daqui a pouco a gente vai precisar, inevitavelmente, olhar a educação básica já. Tá? Até porque o montante em relação a isso não é se desprezar. É claro que tem as suas particularidades. E a gente observa uma delas que é: o Brasil está ficando um país velho, a nossa taxa de natalidade cada vez é menor. Ou seja, de uma certa forma, a minha vazão de alunos para a educação básica, ela começa, de um contexto geral, a diminuir. Tá? E é claro que isso, num efeito de onda, uma hora vai repercutir no ensino superior também. Mas a repercussão ela é um pouco antecipada, ou vamos pensar assim, que ela vai reverberar. Por quê? Quando a gente olha a educação básica, a gente vê que existem gargalos específicos. Por exemplo, a educação infantil, que obrigatoriamente agora ela deve ser priorizada, ou ela entra numa condição de ser obrigatória, e aí o ensino médio também, em 2016. Então, isso é uma questão, inclusive, governamental. Antes não tínhamos a obrigatoriedade, agora a gente tem. A única condição da obrigatoriedade anterior era para ensino fundamental, da qual a gente hoje quase já tem um índice de universalização, ou seja, praticamente 98% seriam as taxas de cobertura. Dentro dessa estrutura, quando a gente vai olhar ensino médio, que vai abastecer o ensino superior, e o ensino infantil, a educação infantil, a gente não vê esses mesmos números. Está longe dessa universalização. E está longe, inclusive, das metas traçadas pelo Plano Nacional da Educação. Então, dentro dessa estrutura, acho que dá para chamar a atenção exatamente esses contextos. Eu vou trazer no próximo slide para vocês alguns desses números. A gente vai entender onde é que ele cresceu mais. Mas antes de avançar, eu só queria trazer para vocês aquela pesquisa preliminar da Roper em relação a preço de mensalidade Brasil. Olha as particularidades. Quando a gente fala da educação infantil, tá, a gente praticamente encontra um valor de referência hoje de R$ 602. Aqui eu não estou considerando, nós não estamos considerando usando escolas premium, tá? Se eu pegar a escola premium em grandes capitais, esse valor aumenta muito. Ele aumenta em cerca de 30%, tá? Só para ser escola premium. E quando isso vai para uma capital, ele aumenta em média 20% esses valores. Então, essa estrutura, se você observar o ticket médio do ensino superior, de 755 hoje, ticket médio não, o valor de referência da mensalidade, esse 755, e comparar com o ensino médio, por exemplo, não prêmio também, ele é de 930. Tá? E, especificamente, eu não estou recortando aqui também os de ensino integral, são gerais. Então, nós estamos falando de uma variação de educação infantil de 602, Fundamental 1 e Fundamental 2, o ensino fundamental praticamente R$ 700, e o ensino médio regular com R$ 930. Então, esses são os preços, o valor de referência de uma mensalidade da educação básica. Então, é algo que chama a atenção, a gente vê que isso, muitas vezes, é algo que já começa a ser ponderado e buscado por grandes consolidadores. Basta a gente ver a Croton procurando já fazer a sua retomada em relação a sistemas de ensino e também a aquisição de escolas, para entrar um pouco mais, voltar a trabalhar mais com esse segmento. No slide 27, eu procuro trazer para vocês aqui a estrutura desses números do Brasil numa evolução de 2011 a 2015. Nessa estrutura aí, a gente observa o quê? Creche pré-escola, que é a educação infantil, foi a única que cresceu. Isso tem uma relação também, vamos pensar assim de uma forma um pouquinho direta aí, com a condição do próprio governo ter colocado a obrigatoriedade para 2016, a elaboração de mais creches, tudo isso. Tem um impacto também da questão das classes econômicas terem um poder aquisitivo um pouco melhor em 2014. Então, a gente entende que em 2015 já houve um impacto nesse sentido dos pais tirarem os alunos da escola privada e levarem para a escola pública. Eu acho que nesse momento, 2015 talvez não seja tanto, mas 2016 isso deve ser um pouco maior, porque o pai vai olhar com mais cuidado e vai procurar uma escola de tradição na rede pública. Muitas vezes ele não vai encontrar vaga lá, ele segura um pouco mais. É possível que em 2016 isso já tenha acontecido com mais frequência do que 2015. E dentro dessa estrutura, se a gente for olhar para frente, tá, num segmento de 3, 4 anos aí, a gente vê que essa retomada que era anterior, o aluno sair, o pai pegar o filho da rede pública
e levar para a rede privada, porque a sua melhoria econômica era fato, isso era o que a gente vinha encontrando anteriormente, até 2014, a gente vai ver que isso vai ter um movimento de volta daqui a uns 3, 4 ciclos ainda. A gente entende que essa retomada ela vai ocorrer inevitavelmente. Eu acho que dentro dessa estrutura, quando a gente começa a observar um cenário de crise impactando na educação, é inevitável a gente perceber também que, num dado momento, isso vai se reverter. E esse possível aluno, vamos pensar assim, que ficou represado, que não foi para a educação superior, falando da superior, e da básica, que foi para a pública, ele deve fazer o caminho da retomada. Um outro elemento importante, e chamamos a atenção aqui, muitas escolas que atendiam classe B, muitas vezes elas não perderam um aluno, muitas vezes elas até captaram mais alunos, algumas até da A indo para B. Uma movimentação de faixas econômicas aí aconteceu quando a escola está posicionada um pouco além da conveniência, tá? Que não é só preço. Então isso houve, na verdade, não perda por parte dessas escolas, mas sim às vezes até ganho de share. As escolas que eram realmente mais pautadas em preço só, essas podem ter perdido um pouco mais de aluno para a rede pública. Só para chamar a atenção aqui, o ensino médio regular é também impactado por essa evasão, tá? Então é algo que chama a atenção porque ele impacta direto no ensino superior. Dentro dessa estrutura da análise setorial, a gente traz também alguns indicadores de como o aluno se comporta na saída do ensino médio e como que ele vai para o ensino superior. Então, praticamente, 30% do aluno que se forma no ensino médio regular, 30% em até um ano vai para o ensino superior. Esses outros 70%, ele leva um tempo para fazer esse movimento, tá? Então, a gente traz algumas informações a respeito disso nesse capítulo também para vocês. Para a gente poder fazer o fechamento da análise setorial, a gente traz o capítulo 9, que é um capítulo sobre o sistema de soluções educacionais, que é uma atualização da pesquisa que foi realizada em 2014, onde foi também apresentado na própria análise setorial. Nesse contexto, eu vou trazer para vocês aqui, de alguma maneira introdutória, mas que é bem particular, é a evolução desse sistema de soluções educacionais. Falar de mercado de educação básica e não falar sobre sistemas de soluções educacionais é algo praticamente hoje impossível e improvável. Lembrando que o que a gente está chamando de sistema de soluções educacionais, ou SSE, é a antiga apostila, o uso da apostila, ou o sistema de ensino apostilado, é aquele elemento. Eu trago para vocês do lado aqui um histórico da evolução desse produto no mercado, tá? Então ele praticamente tem 10 fases de expansão, uma espécie de espiral, onde ele vai desde o atendimento com material físico, com a apostila, com o livro, que vai se ampliando o atendimento do professor, até hoje chega a fazer o atendimento com indicadores de qualidade, indicadores para os gestores trabalharem melhor a condição da sustentabilidade da escola. Então, esse grau de evolução, a gente vai encontrar vários players no Brasil fazendo esse atendimento, tá? Em níveis diferentes, com qualidades diferentes e com preços diferentes. E mesmo assim com regionalismos, tá? Às vezes o mesmo player tem 7 marcas atuando em 7 regiões bem distintas. No próximo slide, no 29, eu trago para vocês aqui um recorte do que a gente encontrou como resultado da pesquisa. Olha só. Em 2014, quando a gente fez essa pesquisa, a gente trouxe a referência de 2013. Nós encontramos praticamente 43 marcas com 30 players. Quando a gente refaz a pesquisa em 2016, com referência para 2015, nós encontramos 54 marcas, tá? Com 38 players. Desses 38 players, aí, ou seja, eu peguei vários selos, um player que tem 5, 6 marcas, 2 marcas, nós agrupamos e ele é um player. Entre os 38, os players mais relevantes no cenário Brasil, tá? Alinhados, nesse caso, por share de matrículas. A gente sabe que essa não é a única forma de fazer classificação. A ideia é, nesse contexto, trazer um cenário geral. Tanto público quanto privado são os que vocês encontram nesse slide aqui do 29. Aqui eu estou recortando simplesmente os 10 maiores. Tá? Na análise eu apresento para vocês lá os 20 maiores. Aqui é mais para eu fazer uma comparação entre o que aconteceu na sinergia desses grupos. A gente viu que os grupos avaliados como 5 maiores, por exemplo, em 2013, necessariamente eles não tiveram o mesmo desenvolvimento quando comparados em 2015. Parece que nesse mercado, quem mais cresceu durante essa segmentação de tempo aí não foram as pontas, os grandes grupos. Tá? Mesmo assim, considerando as aquisições, o aparecimento da Somos Educação, o surgimento de novos sistemas de ensino no Brasil, e sistemas de ensino assim, bem posicionados e estrategicamente elaborados,
Mesmo nesse contexto, o que a gente percebe de evolução de share foi na camada intermediária, nessa ponta desse ranking aí. Então, ali sim, os 5, da quinta posição até a 10ª posição, a gente viu que o crescimento maior foi ali. Ou seja, é uma repercussão também de que novos players de médio porte entraram no mercado e muitos que simplesmente conseguiram fazer um serviço tão bem feito que realmente ganharam share e no posicionamento que eles estavam não no topo e sim no meio dessa faixa. Aqui, então, eu estou trazendo só para vocês darem uma olhada, praticamente 10 desses elementos, tá? 10 desses players. Na análise eu vou apresentar mais para vocês aí, tá? Pessoal, dentro dessa estrutura que eu queria trazer para vocês aqui, um pouco corrido, quero dar uma olhada em algumas questões aqui para responder pelo menos umas 3 questões. Eu vou responder as outras para vocês, eu encaminho, a gente dá um jeito de fazer isso para vocês, tá? Mas pelo menos algumas eu quero responder para vocês aqui, de uma maneira geral, essa seria a estrutura. Vamos dar uma olhadinha aqui nas perguntas agora. Um pouquinho mais, por favor, Cláudio. Vianney, Paulo, você tem em mãos dados do market share dos consolidadores separados por modalidades? Nesse caso aqui, não estou apresentando para vocês, mas na análise setorial tem sim, tá? Então ali vocês vão encontrar essa informação lá por modalidades também, tá? Eduardo, gostaria de saber sobre o impacto do corte dos incentivos do governo, bolsa dos alunos, por exemplo. É possível fazer uma projeção de quais players serão mais afetados? Olha, a gente andou fazendo alguns estudos aqui, a gente ainda não tem definido exatamente qual seria esse impacto. O que a gente entende é que o mercado, de uma certa forma, se a gente fosse pegar só, considerando ProUni, FIES, é um número estimado nosso ainda, a gente não está consolidado, mas parece que a gente ficaria na casa dos 400 mil matrículas aí, ou atendimentos nesse sentido. Mas se a gente fizesse isso recortado por consolidadores, no momento eu não tenho ainda, tá? Mas a gente começa a fazer alguns ensaios nesse sentido. Mas para o futuro, com certeza, a gente vai ter alguma informação nesse contexto. Roberto, como vocês classificam uma instituição premium e não premium? Só pelo valor das mensalidades ou compõe outras variáveis? Não, Roberto. Aqui a gente encontra uma estrutura, eu não tenho ela na análise setorial, depois se você quiser eu até posso encaminhar para você. Essa composição, ela versa sobre outros elementos, tá? Tem uma relação que reflete, vamos pensar assim, no valor de mensalidade, mas ela tem posicionamentos, por exemplo, dentro da Prêmio eu posso ter um nicho, tá? Ela tem um específico, ela atua, não tem necessariamente uma grande quantidade de alunos, mas ela tem uma precificação e uma atuação em regiões específicas, com cursos específicos, por exemplo, área da saúde numa região, vamos pensar assim, mais premium. Então, tem todo um alinhamento, tem toda uma classificação para a gente poder fazer isso, tá? Instituições de conveniência, por exemplo, elas estão mais localizadas onde o fluxo de alunos é mais fácil, o transporte coletivo é mais fácil. Então, tem diversos elementos que na hora de fazer essa composição ou elaborar o posicionamento estratégico da instituição de ensino, a gente tem que ponderar. Eu só listei alguns aqui só para a gente entender a sinergia desses elementos, tá? E mais um elemento, mais uma pergunta para a gente aqui, é da Maria. Você tem alguma análise de retenção de alunos em ensino superior e básico, ou ainda sobre trabalho de regresso e transferência de alunos? Sim, Maria. O que a gente entende aqui como sendo retenção? Esses indicadores da Roper de evasão, tá? E esse desdobramento em alunos que não, os de migração, por exemplo, toda essa decomposição, quando a gente observa esse cenário não só da migração, mas da evasão e da retenção, eles acabam compondo um desenho de como isso se configura no ensino superior. A gente não consegue fazer isso para a educação básica hoje, mas para a educação superior a gente consegue, tá? Então isso a gente tem. Na análise setorial, nesse capítulo que eu falei sobre evasão, indicadores Roper de evasão, você vai encontrar um desenho mais específico para poder fazer esse ajuste, ver se o que você precisa estar ali dentro, tá? A última pergunta nossa aqui, Ricardo. Vi que vocês possuem capítulos sobre ensino básico e sistemas educacionais. Tem prevista uma análise setorial específica para o ensino básico? Sim, nós temos previsto. Esse é um projeto da Roper. Na verdade, esse projeto, a gente teria a ampliação dele para 2017, tá? Mas a gente ainda talvez tenha uma antecipação desse projeto, mas possivelmente ele deve acontecer realmente nessa condição de final não, mas vamos pensar pelo menos meio de 2017. Então tem uma condição de juntarmos aí informações sobre sistemas de ensino,
educação básica de uma maneira geral e uma avaliação mais mercadológica. A gente sabe que dentro dessa estrutura de relatórios desse tipo, a gente encontra relatórios que são publicados, que são inclusive free, tá? são gratuitos, mas com uma conotação não tão direcionada para o mercado. A nossa tendência, o nosso ajuste, o nosso refinamento de olhar aqui é para ver mercado de sistemas de ensino sim e da educação básica, mas isso deve ser para 2017, segundo semestre. Tá? Bom, pessoal, espero ter atendido as questões. Caso vocês tenham alguma dúvida ainda que ficou, pode nos mandar. Vocês vão encontrar no final da apresentação meu e-mail. A gente entra em contato. Vocês podem entrar em contato. Algumas questões que não deu tempo de responder aqui pelo nosso tempo, a gente já passou alguns minutos aqui, eu acabo fazendo essa resposta e envio para vocês. Tá? Espero ter atendido o contexto. Nós temos a análise setorial, então, disponível para vocês. O nosso prazo de entrega é coisa rápida. Basta vocês darem uma olhada no material que está disponível no site, vocês vão encontrar mais elementos ali que possam delinear capítulo a capítulo, e aí eu conto com a condição de vocês poderem observar o nosso material, o nosso produto. Tá bom? Até mais e até o próximo.